Bem, vamos hoje fazer mais um vídeo sobre o passo a passo, um resumo, mas é um passo a passo da criação de um vetor, a execução de criação de um percurso, a exportação desse percurso e a execução desse percurso no outro software que é o Mach3. Então, primeiro a gente vai criar um modelo. Vamos colocar aqui a dimensão do nosso modelo em Y. Vamos colocar 100 e em X 100 milímetros, né? Aqui uma resolução média, tá ótimo. E aqui a gente tem o nosso zero da máquina. Ele pode ser inferior à esquerda, que é o mais comum, ele pode ser no centro, ele pode ser superior à direita. Então vamos usar o padrão que é inferior à esquerda. Então, ok. Aqui já aparece a nossa área de trabalho. Como meu monitor é wide, ele ficou retangular, mas isso era um quadrado. Então vamos colocar um vetor qualquer aqui. Eu vou colocar uma estrela. Criar. No F9, centralizo. Fechar. Bem, com o botão direito do mouse aqui eu vou transformar vetores. Eu vou diminuir um pouco essa estrela. Na verdade eu posso diminuir aqui para ela ficar exatamente no tamanho da minha área de trabalho. É importante que o vetor caiba na área de trabalho, porque quando você for simular a execução do percurso, ou se for 3D, ele não realiza nenhum trabalho fora dessa parte branca aqui. O que está na área cinza, apesar de 2D você conseguir até usinar, em 3D ele dá alguns probleminhas, na simulação também você não vai conseguir visualizar como é que ficou. Então F9, centralizei, ok. Então aqui a gente vai agora, nós estamos em ferramentas de vetor, a gente vai agora em percursos aqui embaixo e a gente pode executar algumas formas de percurso. O primeiro, desbaixo 2D, seria ou por fora, que seria a usinagem da fresa por fora do vetor e sobraria o que tem por dentro, ou uma usinagem por dentro, que é justamente o contrário. Você vai usar a fresa vir por dentro e o material que sobra fica exatamente com a dimensão da estrela. Então, dependendo do que você quiser, um ou outro. Então, vamos colocar aqui uma profundidade final aqui, hipotética de, vamos supor que seja um MDF de 6 milímetros. Então eu vou escolher aqui uma ferramenta, vou usar uma ferramenta de topo reto 2D de 5 milímetros. Eu vou editar aqui os parâmetros. O Articam vem configurado para milímetros por segundo. Como o Mach 3 lê milímetros por minuto, a gente vai mudar isso aqui, primeira coisa que a gente vai fazer. Então, o diâmetro da fresa é de 5 milímetros. Vou colocar aqui madeira, que eu estou usando uma fresa de madeira, depois eu saber. O passo vertical, que é quanto a máquina desce no máximo por vez. Por exemplo, eu tenho aqui 6 milímetros de material. Se eu colocar um passo vertical de 2 milímetros, significa que ela vai descer no material 3 vezes. Ela vai executar o percurso 3 vezes até varar o material. Ela não precisa fazer 6 milímetros de uma vez só. Inclusive, eu, por experiência, eu acredito que tem um melhor acabamento entre os múltiplos passos. Então, um passo vertical de 2, acho que está coerente. Uma velocidade de avanço aqui de 2.500 milímetros por minuto. Uma velocidade de mergulho, que no máximo da máquina geralmente é 750 milímetros por minuto. Eu vou deixar aqui uns 650 milímetros por minuto, porque se descer muito devagar o MDF queima. A velocidade de rotação a gente não usa via software, ela é pela própria inversora. Mas aqui o valor não pode ser nulo, eu vou deixar como caráter. Com minha fresa de 5 milímetros, acredito que 18.000 RPM seja um bom padrão, apesar de ser só como referência. O passo lateral é o quanto a máquina, depois do primeiro, num desbaste, não é o caso aqui, é o quanto ela tira no passo posterior. Então, por exemplo, eu tenho um desbaste numa área e eu quero que tenha um bom acabamento desse desbaste. Você pode perceber, somente em fresas de madeira, vamos supor que essa fresa aqui fosse de madeira, que nesse meio aqui, ó, eu não tenho faca, geralmente a faca é de um lado embaixo e do outro. Então, se eu fizer um passo lateral muito largo, o acabamento no material usinado vai ficar ruim. Então, geralmente a gente usa um passo inferior à metade, é até padrão do Articam aqui, 40%, como você pode ver aqui. A gente usar um passo inferior à metade para que a gente sempre trabalhe no desbaste com uma área que tenha faca, para deixar um bom acabamento. Mas aqui vai só como dica, não vamos usar isso agora. Bem,
Então, ok, os padrões estão corretos, eu vou dar um ok, então eu seleciono a ferramenta. Aqui eu consigo ver os padrões que eu coloquei, ó. Passo lateral de 2, passo vertical de 2, avanço 2.500 litros por minuto, mergulho, etc. Bem, ok, vou dar um nome aqui, vou chamar de fora, porque lá em cima eu escolhi esse percurso como fora, e aí ele vai me mostrar aqui o percurso criado. Uma coisa que eu sempre costumo fazer é aqui na simulação de percurso, no final, supondo que fosse só isso que nós quiséssemos fazer, simular o percurso para ver como ficou. Às vezes a gente esquece de determinar a profundidade ou coloca um outro parâmetro incorreto e simulando a gente consegue perceber isso. Então, ok, aqui a gente percebe a estrelinha, né? A simulação, se eu der um F2 ou clicar aqui em cima, eu volto para a visualização 2D. Ok, agora vem uma parte que muita gente tem dúvida. Uma coisa é o vetor. Eu vou até salvar esse vetor aqui. Arquivo, salvar como. Eu vou criar aqui estrela teste. Ok, isso está no meu modelo. Isso é um vetor, é um formato .art, tá? Ok. Agora eu vou salvar esse percurso aqui, que eu chamei de fora, para a máquina executar. Então uma coisa é o vetor e o desenho, e a outra coisa é salvar o percurso. Você pode ter um vetor com vários percursos distintos e salvar só o que você quer, até com várias fresas. Lembrando que sempre que for salvar um percurso completo, ele deve ser sempre com a mesma fresa. Você pode ter várias fresas aqui, mas salvar separado no percurso. Então, ok. A gente vai em percurso, salvar percurso como é a hora que a gente vai determinar a execução dessa tarefa de usinagem. Então, aqui como eu só tenho o percurso, eu vou jogar ele para a direita e vou salvar. Se eu tivesse 4, 5 percursos aqui, a ordem com que eu salvo aqui à direita é a ordem com que a máquina executa. Então, por exemplo, se eu tenho vários desbastes internos e no final eu faço um corte por fora, se eu fizer o corte por fora primeiro, a peça vai se soltar e eu não tenho mais como fazer os desbastes internos. Então, eu sempre sugiro colocar até coloco como fora, sempre para saber que esse é o último que eu vou executar, quando eu vou soltar a peça. Então, ok, eu vou escolher aqui G-code milímetro.tap, né? Ou Mach 2 milímetro, vai de sua preferência. Salvar. E vou dar o nome para esse percurso, tá? Eu vou aqui, você vê que é outra pasta, o meu chama desenhos Mach 3. Vou chamar aqui de novo de estrela teste, só que eu vou colocar agora algumas informações que são importantes para mim depois, porque eu não consigo visualizar esse arquivo. Então é importante que eu tenha algumas informações no texto que eu salvei. Então, estrela teste, eu vou colocar aqui MDF de 6 milímetros. Vou colocar aqui fresa 5 milímetros. Vou colocar vamos lá, a marca, né? Makita. Bem, e o que eu achasse que tivesse ponte ou não, eu colocaria aqui com ponte, ou se tivesse sem ponte, no caso aqui eu não coloco. Tem um outro vídeo, se você baixar os vídeos do YouTube, você vai perceber que tem um outro vídeo ensinando a fazer ponte, tá? Não vou tratar sobre isso agora. Ok, salvei, fechei. Então bem, eu posso fechar aqui, eu já tenho um percurso criado, agora eu vou abrir o Mach 3. No meu caso aqui, vou como Biazul teste. Deixa eu diminuir ela para poder caber nesse vídeo. Ok, abriu. A minha tela está bem grandinha. Aqui eu já consigo ver. File, Load G-Code. Eu vou escolher meu arquivo que chamei de estrela teste aqui, está nessa posição. .tap. Às vezes não aparece porque o formato aqui não é .tap. Você bota aqui All Files, aí vai aparecer todos que você tem, né? A gente ordena por data porque às vezes tem muitos. Aí eu escolho aqui o mais recente. Então, ok. Bem, eu não vou conseguir ver aqui, vou te mostrar aqui do lado
apareceu aqui a estrelinha, né? Deixa eu mexer aqui. Ok. Então, para começar, eu vou dar algumas informações aqui que são bem simples. Para começar a usinagem, eu vou liberar o reset. A máquina está liberada. E eu começo aqui no Start e ele já executa, você está vendo aqui na movimentação, a usinagem. Se a máquina ainda não estiver posicionada, vou voltar aqui. Eu vou posicionar pelo teclado. Eu mexo aqui, a máquina se movimenta. Você pode ver aqui que a máquina está se movimentando para a posição que eu considero que seja o zero da máquina. Depois que eu cheguei nessa posição, eu zero aqui os eixos, né? E aí, com tudo zerado, eu vou e inicio aqui no Start. Aí ele começa a execução, né? Outra informação importante: se você percebeu que setou a velocidade de talvez muito rápido ou muito devagar aqui, você pode aumentar ou diminuir. Eu aconselho, na verdade, diminuir, porque quando você aumenta o feed rate, você aumenta também a velocidade de movimento em jog. E não é interessante. Então, às vezes, se o setor está muito rápido, você pode diminuir, não, 90%, 80%, para chegar num padrão que você considere que a usinagem, que o cavaco está, no caso do MDF, seria um pó, está ocorrendo normalmente, que não há vibração, né, que a qualidade da usinagem está bem acabada, e você vai ajustando. Com o tempo você vai pegando esses padrões de acordo com as fresas que você for usar e vai ficar cada vez mais fácil. Você vai muito raramente mexer aqui no feed rate, mas no começo é uma boa ferramenta para te auxiliar. Então, ok. Era isso. Obrigado a todos aí.